a gente começa falando desse tema, gente, que é super importante. Então, numa liga de neurologia ou de neurocirurgia, tem que ter o tema de AVC. Todo mundo me pergunta, principalmente nas ligas, o correto é falar AVE, né, ou AVC. Dentro da sociedade brasileira, gente, dessa doença, a gente normatizou, digamos assim, que nós iríamos utilizar o termo AVC por ser um termo que se popularizou até mesmo para o público leigo. Então, o nome da nossa própria sociedade é a Sociedade Brasileira de AVC, né? Então, isso faz com que as pessoas identifiquem melhor sobre que doença a gente está falando. Anatomicamente, a gente sabe que o correto seria a gente falar encéfalo, né? Porque aí pegaria o cérebro, o tronco encefálico, e também a gente sabe que as isquemias podem acontecer, inclusive, na medula espinhal. Mas hoje a gente vai falar aqui de cérebro em si, né? De encéfalo. Então, eu gosto de começar as minhas aulas com esse vídeo. Já é um vídeo mais antigo. One of us might not make it home today. One né? in 4 people will have a stroke in their lifetime. However, most strokes are easily prevented with simple steps. When it comes to stroke, don't be the one. Esse vídeo, gente, é de uma das campanhas. A gente faz as campanhas mundiais de AVC e não é diferente aqui no Brasil, todos os anos. E esse vídeo, ele fala muito de como a gente deve agir diante de um AVC, né? Então, que a gente tem que ser rápido, a gente tem que identificar na hora correta, tem que ser preciso e tentar tratar, né, o paciente da melhor forma possível. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da importância da epidemiologia, do conceito do que é um AVC, um pouco, uma pincelada de vascularização e das suas principais manifestações, o quadro clínico, uma classificação geral e quais são os principais tratamentos para o AVC agudo. Então, a importância do AVC, gente, é que ele acontecem 12 milhões de AVCs novos a cada ano, no mundo isso, né? Quando a gente calcula, a cada 3 segundos, uma pessoa vai ter um AVC. É muita coisa, né? E uma a cada 4 pessoas acima de 25 anos, ela vai ter um AVC ao longo da vida. Então, veja vocês que aquilo que a gente sempre pregava, AVC é uma coisa mais de idoso, a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, grande parte dos AVCs, eles acontecem ali na faixa etária dos pacientes jovens também. E a gente tem 6,5 milhões de mortes no ano. Então, o AVC, ele ainda está como a segunda causa de morte no mundo e a principal causa de incapacidade, gente, de tirar as pessoas do mercado de trabalho, né, do convívio de suas famílias. A gente sabe que os AVCs, eles têm uma predominância maior nos países, né, subdesenvolvidos, ou os países de média e de baixa renda. Então, África subsaariana, Oriente Médio, né, até algumas regiões aí do Brasil também podem constar aí com altos índices, né, de AVCs de uma forma geral. Então, esses mapas, eles vão sendo atualizados, né, ao longo dos anos, mas a gente sabe que esses países que têm uma baixa e média renda, eles são os mais acometidos e grande parte disso é por conta dos fatores de risco, que a gente vai ver que são muito importantes no AVC. No Brasil, gente, nós temos aqui, se a gente for ver, né, o Brasil, ele é um país gigante, de dimensões continentais. Então, a gente tem quase 215 milhões, né, de habitantes, e a cada ano a gente tem 400 mil novos casos de AVC. Então, aqui, ele também é a principal causa de incapacidade funcional, era a segunda causa de óbito e volta a ser a primeira causa de óbito, gente, em 2022. Então, isso está sempre sendo atualizado, esses números, né? A gente teve a pandemia da Covid, mudou um pouquinho durante a pandemia, e a gente tem ainda como ele é a primeira causa de óbito. E dentro dos países ali também da América Latina, né, o Brasil lidera essas causas de mortalidade também. Então, ele está entre os 10 países com maior mortalidade por AVC no mundo. É muita coisa. E esse impacto não é só na saúde, ele é econômico, ele é social. A gente vê que 70% das pessoas que tiveram um AVC não voltam a trabalhar, 50% ficam dependentes, gente. Entenda como dependência a necessidade de outra pessoa, né, para os seus cuidados ali de vida diária. E 30% morrem. Quando a gente fala em morte, né,
a gente só está vendo a ponta do iceberg, que é como mostra essa foto, mas a gente tem várias outras coisas que podem acontecer quando um AVC acontece, né? Desde a demência... Professora, Sim. desculpa, aí no slide tem falando, e era uma dúvida que eu estava. Quando a senhora fala desses dados epidemiológicos, eles contam com justamente os infartos silenciosos, porque vez ou outra, quando a gente está no ambulatório de neuro, a gente vê um exame de imagem, tem lá achados, né, que nunca teve sintoma, a pessoa nem sabia. Conta como ou não se considera? Sim, quando a gente fala nesses números, na verdade, a gente depende muito de como é feita essa coleta de forma, no estudo epidemiológico, né? Então, lembrem que esses dados, normalmente, eles são feitos ali na base do DataSUS, por exemplo, quando a gente fala no Brasil, né? Então, vai depender muito do que é notificado. E os infartos silenciosos, eles geralmente não vão ser notificados. É algo que você encontra ali, vamos supor, estou investigando uma cefaleia ou um tumor cerebral. E, de repente, você acha ali uma isquemia, né, um pontinho ali cicatricial no cérebro. Então, com certeza, isso não vai estar quantificado ali. Talvez isso seja muito subestimado, né, e esse número seja até maior. Muito boa sua pergunta. Porque realmente todos esses dados aqui são dados posteriores, né? São coisas que acontecem com o paciente que às vezes nem teve AVC ou se teve AVC é uma consequência da doença. Então é importante a gente pensar que esses números podem estar subestimados, tá? E aí como é que a gente reduz esse impacto? A gente trabalha na redução da incidência, ou seja, dos casos novos, promovendo saúde, promovendo, né, a prevenção, controlando os fatores de risco, que é super importante, gente, e reduzindo a morbimortalidade, né? Então, para reduzir morbimortalidade, a gente tem que capacitar e expandir o tratamento de fase aguda. Essa é uma doença, é uma emergência, né? A gente tem que agir rápido no tratamento do AVC. E para isso, a gente deve organizar os nossos fluxos de atendimento. Quando a gente fala nisso, gente, a gente tem o que nós chamamos de linhas de cuidado, que tem linha de cuidado de infarto, de AVC, de outras doenças. E a linha de cuidado, ela vai desde o público geral. Quando a gente fala nisso, a gente fala das nossas campanhas, que eu sempre divulgo aqui a nossa associação, Ação AVC, que faz as campanhas aqui em Maceió desde 2010. E a gente divulga, né, maneiras fáceis da população reconhecer um AVC. Então, essa siglazinha que forma a palavra SAMU, né, S de sorrir, A de abrace, M de música e U de urgente. Pede para a pessoa sorrir, pede para ela abraçar, né? Levanta os braços, se um dos braços cai, pode ser um sintoma. M de música, pedir para ela repetir uma música ou uma mensagem, né? Uma frase que ela está acostumada, e o U para dar o sentido de urgência. Então, a gente capacitar as equipes de resgate, entenda-se aqui o SAMU, as equipes de emergência, né? Que são os centros ali, que possuem a capacidade de neuroimagem, de também infundir o trombolítico, que é o que a gente vai falar mais para frente. E também a gente criar o máximo possível de equipes especializadas, né, pessoas que sejam capacitadas no atendimento do AVC. Isso é o que muda todo aquele impacto que a gente conversou. Hoje, nessa aula, a gente vai se focar mais nessa parte do atendimento de emergência, tá, gente? E isso aqui, a gente fala muito da rede de atenção de urgências, né? Então, a gente sabe, eu vou falar mais um pouquinho à frente, quais são os principais fatores de risco para o AVC, mas eu acho que vocês já sabem muito sobre isso, né? A idade, o diabetes, a hipertensão, a ocorrência de um AVC prévio, os pacientes que têm alguma cardiopatia, como a fibrilação atrial, os pacientes etilistas, os obesos, os sedentários e os fumantes. Então, esses fatores de risco são muito importantes e esses pacientes aqui, gente, eles podem parar em vários pontos de uma rede de urgência. Então, eu não sei se todo mundo aqui é de Alagoas, né, ou se tem gente de outro estado, mas assim, aqui em Alagoas a gente tem uma particularidade em que os pacientes, eles são direcionados para as UPAs, né, que a gente considera a UPA como um componente fixo do atendimento pré-hospitalar. Então, as UPAs são unidades que têm uma complexidade menor. Então, o paciente vai para a UPA e de lá ele vai ser direcionado, ou para um mini, né, gente, também ele pode ir para um mini, e de lá ele ser direcionado para um hospital geral, né? Um hospital que tem aí o suporte para fazer a trombólise, no caso de uma suspeita de um AVC isquêmico. E isso a gente conta muito com o apoio dos serviços de transporte, né? Como o SAMU no SUS, principalmente, e outras ambulâncias, né? De serviços privados. Vocês veem o mouse, né, gente?
Ou não? Mexe um pouquinho ele, doutora. Olha, que a gente não tá vendo. Eu vou... Tem um jeitinho aqui, né? Ele vai ficar com o botão direito na tela. Aí eu acho que aparece a palavra ponteiro. Deixa eu ver aqui. Opções de ponteiro. Vamos ver esse aqui. Piorou? Tá vendo a bolinha? Não, agora Agora já tá tá vendo. vendo. Tá melhor, né? Então, assim, gente, quando falamos em rede de urgência, né? Então, aqui em Alagoas, a gente criou, né, o programa AVC da Sinais desde 2021, que aí é um programa aí que foi capaz de conectar, né, unidades que não têm suporte para fazer o tratamento avançado do AVC com unidades que têm esse suporte através da telemedicina, né? E isso é importante porque isso mudou aí o tratamento do AVC em Alagoas. E aí, gente, é interessante que, mesmo que a gente tenha essas unidades, que tenha toda a capacitação, a gente sabe que a população ainda conhece muito pouco sobre AVC. Então, eu sempre divulgo aqui esse estudo que a gente vai ser publicado em breve, mas eu coloquei aqui para vocês. Foi um estudo que a gente fez replicando um muito semelhante, em que a gente descrevia um caso clínico para o paciente, não era para o paciente, gente, era para pessoas no ambulatório de neurologia lá do HU e de outros ambulatórios do HU, e a gente descrevia um caso de AVC e perguntava se a pessoa sabia o que é que aquele caso dizia, né? O que é que essa pessoa está tendo, a pessoa fictícia lá do caso clínico. E aí, a maior parte dos pacientes, né, 60%, respondeu o termo AVC, 19% respondeu derrame, e outros responderam outras coisas, gente. Problema de saúde, aneurisma, não soube responder, infarto. Isso é importante porque demonstra como é o conhecimento da população em relação a essa doença, que é a doença que mais deixa a gente incapacitado. Apesar deles saberem o termo, gente, e isso já é muito bom, porque existiu outra pesquisa dessa em 2005, e eu vou mostrar esses dados para vocês, em que a maior parte não sabia o que era a doença. Esses pacientes a gente provou que eles têm um desconhecimento muito grande em relação ao que fazer diante da doença, né? Então, alguns, eu levaria para o hospital, eu ligaria para a ambulância, mas quando a gente procura saber qual é o número da ambulância, eles não sabiam, né? Eles não sabem qual é o tipo de profissional que cuida dessa doença. E vejam vocês que a gente estava ali no ambiente de pacientes que eram assistidos, né, por um grande hospital. Então, assim, a nossa população, claro que isso é um retrato muito pequeno, né, mas ela ainda desconhece muito sobre essa doença. Eu não coloquei aqui, mas num estudo semelhante que foi feito em 2005, as pessoas responderam até para o telefone do SAMU, o 911, né, que é o telefone da emergência nos Estados Unidos. Então, vejam como ainda existe esse desconhecimento, né, em relação a tudo que a gente pode fazer nas emergências de uma forma geral. E aí, fazendo essa abordagem na emergência, gente, quando vocês atenderem um paciente com alguma lesão neurológica, e aí entenda-se como lesão neurológica, gente, algum sintoma, né, algum sinal ou sintoma, a gente vai precisar responder essas 5 perguntas. Então, eu gosto muito de fazer esse raciocínio na minha cabeça, tá? 1. Se é uma lesão neurológica de origem vascular, e aí a gente fala de fisiopatologia, qual a parte do encéfalo foi afetada, e aí nos AVCs a gente pensa no território arterial, a gente chama de topografia. Qual o tipo patológico, um isquemia ou uma hemorragia, de onde veio aquele AVC, qual é a etiologia, e quais os tratamentos que eu tenho disponíveis para reduzir a mortalidade e a incapacidade. Então, isso aqui é o que eu tenho que saber diante de um paciente com AVC. Claro que isso aqui, gente, o AVC é uma doença tempo-dependente. Então, a gente não vai ficar ali filosofando, né? Quem gosta de neuro aqui, a maioria deve estar na liga porque gosta de neuro, sabe que às vezes o neurologista, mais do que o neurocirurgião, tem aquele hábito de ficar ali, né, raciocinando em cima do caso clínico. E assim, no AVC a gente tem que ser mais rápido. Então, o AVC, ele é tempo dependente. Desde a sua instalação. A instalação dele normalmente é súbita. Os sinais e sintomas são focais. E o máximo dos sintomas é atingido no início, gente, de minutos a horas. Então, o que quer dizer isso, gente? A instalação súbita é qualquer déficit neurológico, qualquer manifestação neurológica
que seja de uma hora para outra. Então, essa é a informação mais importante que vocês vão ter que coletar na anamnese de vocês. Vamos supor, tá no mini pronto-socorro, tá numa UPA, ou tá no HGE. A primeira coisa é, que horas começou esse sintoma? Tá com o braço fraco, perna fraca e voz enrolada. O senhor sabe dizer qual foi a hora? Ou então o familiar, o paciente não está falando. O senhor sabe dizer que ele estava bem e qual foi a hora exata em que ele começou os sintomas? Então, isso é o principal, gente. E a gente vê muitas pessoas errando isso no atendimento do AVC. A gente tem duas formas de fazer isso. Se o ictus, a gente chama de ictus, gente, o horário o momento do sintoma, tá? Ictus a gente pode usar no AVC, a gente pode usar na epilepsia, tá? Mas é o horário o momento que aquela situação aconteceu. Então, você pode visualizar e você saber exatamente a hora de relógio que aconteceu. Ah, estava vendo o Jornal Nacional, vamos supor. E aí ele ficou com a boca torta e parou de mexer um lado do corpo. Ou ictus indeterminado, onde o horário é impreciso, gente. Ou seja, naqueles pacientes que já acordaram com o sintoma, ou eles foram encontrados daquele jeito. Isso é muito comum. Uma pessoa que mora sozinha, e aí o familiar ou o vizinho encontra e não se sabe direito quando foi que aquele sintoma apareceu. Isso, gente, o tempo entre o início do sintoma e o tratamento que eu vou implementar, a gente chama de janela. Então, a palavra ictus é importante, a palavra janela é muito importante, porque a janela denota para a gente qual é a oportunidade de tratar aquele paciente. E vocês vão ver qual é a janela de tratamento que vocês têm. Então, quando vocês estiverem atendendo um paciente com a suspeita de lesão neurológica súbita, que é o que a gente pensa na lesão vascular, a lesão vascular ela acontece de uma hora para outra, sempre tentem determinar como foi que aconteceu. Uma coisa importante é, se o paciente foi encontrado com aquele sintoma, você vai considerar a última hora em que o paciente foi visto bem. Ou seja, se a pessoa foi dormir às 10 horas da noite, foi dormir bem, tá? Sem sintoma. E às 6 horas da manhã ela foi encontrada caída ao chão. Você vai considerar às 22 horas, tá? Então, isso é super importante para a gente definir o tratamento. Se não entenderem, podem interromper, tá, gente? E aí, o sinal e sintoma focal pode ser vários, gente. Pode ser uma hemiparesia, que é a dificuldade de mexer um lado do corpo. Pode ser a dificuldade de sentir, né? Ou pinicamento, ou hipoestesia, ou dor de um lado do corpo, principalmente se for dimidiada, que a gente chama, ou seja, de um lado. Tem paciente que até descreve assim, ó, daqui pra cá eu tava todo dormente. Quando a pessoa descreve isso aqui, gente, ela está descrevendo um sintoma que respeita a linha média do cérebro. E por isso o sintoma está ali na metade. Isso é uma dica muito importante. Pode ser uma himenopsia, que é a dificuldade em enxergar, e pode ser outros tipos de sintomas que são mais atípicos. Exemplo, uma perda de memória súbita, uma dificuldade de falar ou de entender, que a gente chama de afasia, a dificuldade de andar em linha reta e até mesmo as dores de cabeça súbitas, de uma hora para outra, uma dor nova que a pessoa nunca sentiu na vida. Dentro desses quadros todos que a gente falou, gente, imaginem vocês que a gente pode ter outros tipos de diagnósticos que mimetizem um AVC. Então, uma crise epiléptica pode passar ali e você achar que é um AVC, o paciente ficar confuso, desorientado depois da crise, às vezes pode ficar até com déficit motor, e aí você achar que é um AVC e na verdade é uma crise epiléptica. O paciente pode ter uma síncope, até mesmo sepse, distúrbio metabólico, gente, pode dar sintomas neurológicos focais e não serem, né, AVC, serem outras doenças, que a gente pode ter várias, e elas mimetizam o AVC. No entanto, gente, quando a gente fala em emergência, e isso não é só na neuro, vocês têm que pensar no que é mais fatal, digamos assim, potencialmente fatal. Então, entre uma crise epiléptica e um AVC, o AVC é muito pior, né? Então, a gente tem que tratar como se fosse AVC e depois a gente dá conta de descobrir o diagnóstico fechado, tá? Então, diante da suspeita, mesmo tudo isso aqui, gente, praticamente tudo isso, se a gente tratar como se fosse AVC,
a gente tem comprovação que nós não vamos piorar o paciente, tá? Então, é pior você não tratar do que você tratar, tá? E também existem as situações que passam despercebidas, que as pessoas acham que não é AVC, mas que podem ser. Ou seja, aquelas fraquezas dos dois lados do corpo, né? Então, nem sempre o AVC ele vai ser só de um lado, pode ser dos dois, quando pega o tronco encefálico, por exemplo. A dificuldade de engolir, os soluços, né? A vertigem e o desequilíbrio passam muito batido nas emergências, gente. A visão dupla, confusão mental, uma amnésia global, né, aguda ali, a perda de consciência. Isso aqui é muito confundido com o uso de droga, o uso de o hábito etílico, né, gente? Então, às vezes, os pacientes chegam, tem história de uso de álcool, e aí fica todo mundo julgando, e na verdade aquilo ali pode ser um AVC. Quadro, gente, em que só a perna, por exemplo, ou só a mão, só o braço está plégico, né, sem mexer, e aí você espera aquele conjunto de outros sintomas, mas não encontra. E até mesmo a crise epiléptica, né? Você pode ter uma crise epiléptica e, na verdade, ela ser causa de um AVC. Ser consequência, desculpe. Ser consequência de um AVC. Então, isso é o que a gente chama, né, dos camaleons aí, né? Os camaleões que podem ali estar simulando uma outra doença e, na verdade, é um AVC. E isso é bem desafiador na emergência. E aí a gente vai, qual é o território arterial? Você sabe que a lesão foi súbita, você sabe como ela aconteceu, e tudo que é súbito a gente pensa em vascular, gente, diferente dos tumores, por exemplo. Provavelmente vocês já tiveram aula de tumor cerebral. O tumor a gente sabe que é uma evolução lenta e progressiva. E aí, do nada, ele pode sangrar, por exemplo, e ter uma evolução súbita. Só que ele sangrou, então isso é vascular. Então, sempre que for súbito, pensem em vascular, tá? Ou trauma. E aí a gente tem, gente, que a gente aprende AVC, aprende a neurologia e a anatomia vascular estudando os AVCs. Então, AVC por AVC, a gente consegue diagnosticar em que parte do cérebro está o problema. Isso é muito interessante. E aí, se a gente fosse falar disso nessa aula, ia ficar muito extenso, mas acredito que vocês já tenham tido aula, né, de anatomia, de revisão de vascularização. Se não tiveram, convido vocês a fazerem, gente, porque é importante. Mas a grande questão aqui é que a gente tem essa estrutura que a gente chama de polígono de Willis, né? Que é composto aqui por grandes vasos, né, do sistema aqui intracraniano, e que algum problema em um desses vasos pode gerar, sim, um AVC. É claro que o polígono de Willis, ele foi feito, né, desenhado para que esses vasos se comuniquem, né, na perfeição aí divina. O nosso corpo tem isso e às vezes é capaz de não gerar sintomas. Então, uma obstrução aqui, por exemplo, devagarinho, uma plaquinha de gordura crescendo aqui, pode não gerar sintomas porque você tem toda a vasculatura aqui do outro lado para suprir. No entanto, quando você tem uma oclusão, gente, um entupimento aí agudo, súbito, você não dá tempo para que o seu cérebro ele construa novos vasos e revascularize aquela região. Então, isso é um conceito importante, né, de algo que acontece do nada, subitamente, como um trombo, e algo que, aos pouquinhos, está se acumulando ali dentro daquele vaso. E a gente conhecer, gente, o território que cada artéria dessa irriga é importantíssimo para a gente entender a clínica. Então, cerebral anterior, né, responsável aqui pela maior parte do lobo frontal, cerebral média, né, lobo frontal, parieto temporal, a cerebral posterior, grande parte aqui, grosseiramente, tá, gente, falando do lobo occipital, a coroideia, que vocês veem aqui pintadinha, né, caudado, uma parte do tálamo, e os vasos da circulação posterior também. Então, a artéria basilar, que é essa artéria principal aqui no tronco encefálico, que irriga boa parte da ponte, né? E os seus raminhos aqui, a paica, a aica, as cerebrais posteriores, né? Que vão lá para trás. Então, isso é importante para que a gente entenda o que o paciente está apresentando. Isso vocês têm, assim, de rodo, né? Na internet, nos livros de anatomia. E é muito gostoso de estudar isso e você poder ver no paciente e você saber topografar, tanto no paciente agudo, gente, como no paciente mais crônico, um paciente de ambulatório, tá?
Só que o mais importante, quando você está numa emergência, gente, você não vai pensar, você não vai perder tempo pensando, isso aqui é um AVC da cerebral anterior, ramo tal. Você não pode perder tempo pensando nisso. O raciocínio da gente vai para isso aqui, ó, para as grandes síndromes. E aí a gente tem essa classificação que nós chamamos de Bamford, em que a gente divide o paciente clinicamente nessas categorias aqui, que eu vou explicar melhor para vocês, tá? Cada categoria dessa, gente, ajuda. Pode parecer complexo no começo, mas isso aqui é mais importante para vocês do que vocês decorarem as artérias direitinho, tá? Então, o paciente que tem uma síndrome de circulação anterior total é aquele paciente, o pior de todos, tá, gente? O que é isso? Eu vou voltar aqui. Ele vai entupir, por exemplo, uma artéria dessa aqui, que é a cerebral média ou a carótida, tá? Ou ele entope aqui, ó, a artéria carótida, ou ele entope a cerebral média, e ele vai ter uma boa parte do cérebro dele isquemiado, ou com hemorragia, né? Então, esse paciente, ele vai ter... Deu uma travadinha aqui. Ele vai ter todos esses sintomas. Uma fraqueza unilateral, mas que ela é ali... O que eu quero dizer, gente? Ela é, né, uma fraqueza total, ou seja, uma hemiplegia ou uma hemiparesia, mas que ela é contralateral à lesão cerebral, né? Porque ali está antes da decussação das pirâmides, né? Que acontece no bulbo. E aí pode pegar face, braço e perna. O paciente vai ter uma hemanopsia homônima, ou seja, como ele pega toda aquela circulação, ele vai pegar também um lobo occipital, e ele deve ter alguma alteração, gente, de função cortical superior. O que é isso? Ou o paciente tem uma afasia, ou seja, uma dificuldade de compreender, ou uma dificuldade de falar, ou o que a gente chama de negligência. Eu não sei se todos vocês sabem o que é isso, mas a negligência, grosso modo, é como se fosse a dificuldade da pessoa de interpretar que aquele lado é dela, por exemplo. Então, a pessoa não sabe que aquela mão é a dela, ou não consegue visualizar aqui, né? Entender o ambiente ao seu redor desse lado. Não consegue perceber os estímulos sensoriais desse lado. Então, isso é o que a gente chama de negligência. Esse paciente... Desculpa interromper. Eu acho que deve ser isso, mas eu lembro que eu vi semana passada um vídeo de um paciente que o médico perguntava de quem era o braço, aí perguntava de um lado, aí ele falava meu, aí quando perguntava de outro, ele falava é seu. Isso, no caso do médico. Seria uma negligência, então. Exatamente. Isso seria uma negligência. Isso é bem interessante, gente. E esse paciente, normalmente, esse seu do vídeo, com certeza ele não estava rebaixado. Isso pode acontecer quando a gente tem lesões do lobo parietal, tá? Mas nessa situação aqui em que você tem tudo isso junto, gente, então, uma hemiplegia, uma hemanopsia, uma afasia com negligência, esse paciente está muito grave, tá? Então, isso é importante porque o paciente que chega dessa forma, você já sabe que ele está tendo um AVC grande. Diferente do PAX, que é a circulação anterior parcial, em que a gente tem uma composição desses sintomas aqui, os sinais, e do LAC, gente, que são as síndromes lacunares, que são aqueles AVCzinhos pequenininhos, que às vezes eles podem até dar um déficit motor, por exemplo, ou sensitivo importante, mas eles são AVCs muito pequenininhos lá no cérebro. Por último, a gente tem as síndromes de circulação posterior, que são aquelas síndromes de tronco encefálico, gente, onde a gente vai ter uma alteração de nervo craniano de um lado e uma dificuldade de mexer do outro lado, que é o que a gente chama de síndromes alternas, tá? Isso é muito importante de a gente entender, mas uma das dicas também da síndrome de circulação posterior é o paciente que está com dificuldade de engolir, o paciente que está com diplopia, né? Vendo duplicado, o paciente que não consegue andar em linha reta. Então, todos esses a gente pensa, né, numa possibilidade da circulação posterior, gente. E aí, basilar, cerebrais posteriores, artéria vertebral. Isso daqui, gente, é muito, muito importante, porque vocês têm que saber diferenciar o que é um paciente muito grave ou potencialmente muito grave do mais ou menos, tá? Porque nesse tipo de paciente, por exemplo, é o paciente que pode acabar numa intubação orotraqueal, por exemplo, tá? Então, aqui, gente, é um exame de arteriografia digital.
É um exame que a gente usa muito, né? Principalmente assim para investigação das causas de AVC. E não sei se todo mundo vai entender, mas aqui é a artéria carótida de um lado, tá? Aqui ainda é o segmento aqui no pescoço, gente. Então ela sobe para o crânio e aqui ela se divide em cerebral média e cerebral anterior, lá para cima. Imaginem que isso aqui é o lobo frontal, tá? E isso aqui, ó, é a parte temporal e também um pouco do frontal. Isso aqui é a cerebral média. Como se fosse aqui, gente, essa região, ó, certo? E aí, aqui, o que é que a gente vê? O que tá preto é o contraste passando, o contraste que a gente injeta. Quando vocês vêm aqui, vocês veem que o contraste parou, gente. Aqui era para estar todo irrigado, todo vascularizado. Então, existe um coágulo aqui nessa região. Isso é o que a gente chama de oclusão. Então, esse paciente desse lado, né, ocluído desse lado, ele vai ter uma fraqueza do outro lado, né? E se for do lado esquerdo, se a artéria acometida for do lado esquerdo, o paciente vai ter afasia, porque normalmente a dominância da linguagem, gente, é do lado esquerdo, na maior parte das pessoas. Se for do lado direito, ele pode ter a negligência. Isso é outra dica muito importante, tá? Hoje eu atendi um paciente na telemedicina e o plantonista falou assim, ele chegou afásico e tá hemiparético à esquerda. Aí eu fiz, não tá batendo muito. Porque quando a gente tem afasia, gente, normalmente o déficit é à esquerda, tá? Então, assim, a gente tem afasia, a lesão tá à esquerda, em quase 90% das pessoas. E aí, se ela tá à esquerda, a hemiplegia vai ser à direita, né? Porque a gente tem esse cruzamento de fibras. Então, isso é outra dica importante. Aí você diz, sim, então o que é que pode ser? Crise epiléptica, tá? Então, é um diagnóstico diferencial bem importante. E quando a gente viu, a paciente chegou com um NIH, que é uma escala que a gente vai falar, de 23, e no final da discussão do caso estava 7. Então, foi uma melhora abrupta, sem que a gente tivesse feito nada. Isso é super sugestivo de crise epiléptica, tá? Quando a gente tem a circulação posterior, gente, por exemplo, aqui o mesmo exame, só que eu estou na artéria basilar, e aí há um entupimento aqui, da basilar, por exemplo. O paciente, ele vai rebaixar, porque isso aqui, gente, está irrigando o tronco encefálico, que é responsável pelas nossas funções vitais, né? Então, o paciente pode ter rebaixamento e tetraparesia, né? Braços e pernas sem mexer, e pode ficar como se fosse essa imagem aqui que eu gosto de trazer, que é desse livro, não sei se alguém conhece, que é o Escafandro e a Borboleta. Tem filme também. Que ele descreve, quem quiser assistir, é meio paradão, mas é um filme bonito. Que mostra, assim, um AVC de artéria basilar, né? Então, isso é bem interessante. E aí mostra, né, o Jean Dominique aqui, que é a pessoa da história. Ele só piscava um olho, gente, ficava com o outro meio aberto. E ele sentia, a pessoa sente tudo, porque normalmente é a parte anterior da ponte, mas a pessoa não mexe nada. A gente chama isso de síndrome do encarceramento, tá? Ou locked-in, no inglês. E aí, por isso que deram esse nome aqui, do escafandro e a borboleta, né? Que parecia aquela imagem do escafandro, que é tipo uma armadura, né, gente? Então, é bem, bem legal de ver esse filme para vocês lembrarem e fazerem essa associação. E aí o paciente pode ter outras queixas, como a visão dupla, disfagia e soluços, disartria, que é a fala enrolada, ataxia, que é a perda da capacidade de andar em linha reta, ou de fazer aqueles movimentos coordenados, quando a gente testa o índex nariz, por exemplo, tá? Então, é importante que a gente teste essas outras coisas também, né? Pergunte ao paciente, tá engasgando, tá sensação, tá soluçando, né? Consegue andar em linha reta? E aí, gente, assim, a gente tem, para cada artéria, a gente tem um sintoma específico, tá? Então, isso aqui vocês vão aprender na prática. E é importante revisar a anatomia, tá bom, gente? Eu não vou me estender nisso, porque isso aqui não é o principal. Isso é como se fosse o nosso dever de casa, né? Estudar quietinho ali ou em outra parte de aula da liga, né? Que vocês podem fazer isso. E como a gente tem que ser rápida, gente, a gente tem as escalas. Esse QR Code aqui vai para a escala detalhada, tá? Mas essa escala que a gente chama de NIH é uma escala que tem 11 pontos. Não sei se alguém conhece ela, se já está nas emergências aí atendendo. Mas essa escala, gente, ela é de forma rápida, no máximo 10 minutos, a gente aplica no paciente neurológico com suspeita de AVC.
Quando vocês atendem um AVC, a gente não vai fazer o exame físico neurológico que a gente aprende na faculdade. A gente vai fazer o NIH. No máximo, a gente vai complementar esse NIH com aquelas perguntas que eu falei, né? Tipo, tá soluçando, consegue andar em linha reta, ou perguntar se tá tendo visão dupla. No máximo, 3 ou 4 perguntas. Mas o que vocês vão fazer é isso aqui. Eu recomendo que vocês vejam a escala completa e recomendo que vocês façam um treinamento também. Existe um treinamento, eu acho que eu coloquei nesse QR Code o treinamento, senão eu mando depois para vocês, que vocês podem fazer tipo uma prova. Vocês fazem um cursinho com os vídeos e depois vocês fazem a prova e ganham uma certificação. Isso é muito importante, gente. Essa escala serve para a gente uniformizar a nossa linguagem e ela foi validada para o português, tá? Então, isso aqui já é a escala da língua portuguesa, né? Porque a de língua inglesa tinha uma luva de beisebol, por exemplo, outras coisas que não é da nossa realidade. E é uma escala que ela é muito boa para uniformizar a nossa linguagem. Então, se eu digo, o paciente tem um NIH de 1, provavelmente ele está bem leve. Se eu digo que ele tem um NIH de 23, é um paciente que está mais grave. Então, quanto maior essa escala, pior. É diferente da de Glasgow, tá? Quanto mais pontos aqui o paciente tem, pior está ele, em termos de sintoma. Só que ela não é boa para aquela circulação posterior que eu falei, gente. Então, vale a pena a gente questionar a questão do engasgo, a questão de andar em linha reta. Às vezes tem paciente que a gente bota até para andar, tá? E isso aqui é bem legal de vocês testarem. Na jornada, a gente vai fazer tipo não é um mini curso, mas assim, uma aula específica de NIH, tá? Com casos práticos, assim, pra gente ensinar as pessoas a testarem. E quando a gente fala de subtipo, gente, a gente sabe que temos 2 subtipos principais. O AVC isquêmico, que é aí 80% dos casos, né? Onde você tem um entupimento do vaso e aí para de correr sangue ali. E o AVC hemorrágico, que corresponde a 20% dos vasos. Eu gosto desses vídeos, deixa eu ver se eu consigo fazer que eles rodem aqui. Eu acho que eu tenho que tirar desse ponteiro. Pra ele rodar. Ai, senhor. Peraí, viu, gente? Nem se preocupe, doutor. Vocês estão entendendo, Inclusive... gente? Querem me interromper? Algum... Não, tá maravilhoso. Sua didática é perfeita, juro. Você ia falar alguma coisa. Assim, mais uma dúvida da Liga e até de interesse pessoal mesmo. Queria perguntar se a senhora poderia disponibilizar os slides pra gente depois, Sim, se possível. sim. Pra estudo Claro. próprio mesmo, porque estão ótimos. Claro, disponibilizo sim, gente. Eu acho que eu deixei... Normalmente, assim, eu já fiz essa aula várias vezes, né? A gente tenta atualizar umas coisas, mas eu acho que eu tenho até... Eu coloquei ela no site que eu tenho, no YouTube, eu fiz uns cortes, assim. E eu sempre tento gravar de novo, né? Pra gente ir atualizando alguma coisa e tal. Mas aqui, gente, eu forneço sim pra vocês, tá? Mas aqui, o que é que eu quero mostrar? De forma bem simples, né? O que é uma isquemia, né? Então, aqui, normalmente, um trombo, uma plaquinha de ateroma, ela se acumula e as células sanguíneas, elas deixam de passar para onde elas deveriam, para determinado vaso, né? Então, existe uma oclusão e por um trombo, por uma placa de ateroma, né, de gordura, o sangue para de fluir e aquele tecido ele vai ser isquemiado, né? E você vai ter morte neuronal ali, né? Então, isso é a isquemia. Já a hemorragia, o vaso, por determinado motivo, ele é frágil, né? Ele se rompe, o sangue vai ali para o cérebro e existe uma necrose também naquela região, tá? Isso aí, gente, a gente tem uma cascata, né, muito complexa de coisas que acontecem dentro do nosso cérebro, né, que desde a interrupção do fluxo sanguíneo, a neuroinflamação, que vão gerar essa morte neuronal e o dano cerebral. Então, é uma cascata complexa, né, e que, na verdade, a nossa missão com o tratamento é interromper isso, né, seja na isquemia, seja na hemorragia, interromper esse dano. E a gente chega que, para a gente interromper esse dano e poder proporcionar algum tipo de tratamento para o paciente, é obrigatório no AVC que você tenha exame de imagem. Então, ninguém trata AVC sem tomografia de crânio, tá? Eu preciso, no mínimo, uma tomografia de crânio.
Mesmo que vocês tenham sintomas que vocês possam, assim, pensar, poxa, isso deve ser um hematoma, né? Deve ter sangrado. A dor de cabeça súbita, o rebaixamento do nível de consciência, sinais de hipertensão intracraniana, aquele paciente que chega vomitando, já rebaixado, ou broncoaspirado, né? Outras alterações, gente, até mesmo sinais de irritação meningia, você não vai poder pensar assim, deve ser um AVC hemorrágico. Você pode até pensar, mas você vai precisar da neuroimagem, tá? A neuroimagem é que vai diferenciar, gente, se você tem isquemia ou hemorragia. Então, aqui são imagens, todas as 3 de tomografia de crânio, né? Você vê que é uma tomografia de crânio porque você tem aqui a tábua óssea branquinha. Na tomografia, tudo que é branco, gente, é osso, cálcio, contraste ou sangue, tá? Então, isso aqui é o osso, né? Isso aqui é o parênquima encefálico. E você vê essa área aqui, vocês veem essa área pretinha, né? Então, essa área pretinha aqui é uma área de isquemia, já uma área mais evoluída, digamos, no tempo, tá? Porque você pode não ver a área de isquemia nas primeiras horas de um AVC isquêmico. Já o AVC hemorrágico, você vê o sangramento, gente. Você vai ver branco. E aí pode ter aqui o edema cerebral, né? Esse desvio de linha média. Esse hematoma, ele pode estar dentro do parênquima encefálico ou ele pode estar nas cisternas da base, tá? Entre o cérebro e as meninges, gente, aqui. Desenhando mesmo ali, como se fosse o lugarzinho onde está o polígono de Willis, tá? Então, aqui a gente tem um AVC hemorrágico do tipo subaracnoideu e aqui a gente tem um AVC hemorrágico do tipo intraparenquimatoso, que é dentro do cérebro. Isso daqui que eu falei, né, a gente tá falando sobre a gente tá falando sobre o tipo patológico, né, se é uma isquemia ou se é uma hemorragia. Então, para saber disso, eu vou ter que ter imagem, tá? Em relação à etiologia, gente, a gente costuma pensar isso até durante o atendimento de emergência, mas normalmente isso é algo que vem depois, tá? Só que no meio daquele atendimento você pode até ter pistas. Então você tem os fatores de risco que são não modificáveis, genética, etnia, sexo, idade, e você tem os modificáveis, né? Desculpa, aqui tá errado. Os modificáveis, tá? Que são aqueles todos que a gente falou lá atrás, que vocês estão cansados de saber, e onde a gente pode atuar, né? Atuar de forma bem importante, e isso vai muito do nosso estilo de vida, gente. A gente sabe que atualmente a gente tem, né, mais sedentarismo, mais alimentos industrializados, então a gente tem um abuso, inclusive, de hormônios, né, de outras situações que podem, sim, aumentar o risco de AVC. E aí, gente, o que é que isso influencia quando a gente está vendo um paciente desse, até mesmo na fase aguda? Esse paciente, ele pode ter diversos mecanismos para fazer um AVC. Então, por exemplo, ele pode ter um entupimento ou uma placa de gordura em um vaso principal do pescoço ou do crânio. Ele pode ter isso em pequenos vasos da cabeça e fazer aqueles AVCzinhos lacunares. Ele pode ser um paciente que tenha outras doenças, tipo as vasculites, as dissecções, que é muito comum em pacientes jovens ou pós-trauma. E até mesmo pacientes que têm trombos, doença de Chagas, gente, que tem coágulo dentro do coração. Então, isso aqui tudo faz com que... Qual é a minha mensagem para vocês disso? Eu sei que isso aqui é mais complexo, mas dizer assim, nem todo AVC é igual, tá? Então, uma das nossas missões, mesmo na fase aguda, é a gente... Na fase subaguda, gente, desculpe, na aguda não, mas a gente identificar qual é a causa daquele AVC. E dentro dos AVCs hemorrágicos, a gente também tem que ver essa causa, se é dentro do parênquima, né, ou se é um HSA. Então, dentro do parênquima, a gente tem a hipertensão como o principal causador, né, dos hematomas intraparenquimatosos e outras doenças. E na HSA, o principal é o trauma, gente. E o segundo principal é que é a ruptura de aneurisma, tá? Apesar da gente pensar sempre na ruptura de aneurisma, a principal causa de HSA é o trauma, tá? E aí, gente, a gente vai pro ponto 5, que é o que interessa mais, digamos assim, né? Como é que eu vou atender esse paciente? A gente tem várias etapas de atendimento, que vai desde o pré-hospitalar, que é super importante, né? Com escalas específicas, gente. Mas vocês, como futuros médicos, né? Eu acho que a liga é só de medicina, não é isso? Isso.
Então, como futuros médicos, isso aqui interessa mais ainda para vocês. Então, o tratamento em fase aguda, ele objetiva preservar a vida, preservar o cérebro, né, a função neurológica, e impedir as complicações decorrentes daquele evento. E aí, um conceito importantíssimo, que eu não sei se vocês sabem, é o que a gente chama de área de penumbra. Então, no AVC, gente, além daquelas coisas que eu falei, ictus, janela, determinar a hora exata do início dos sintomas, vocês têm que entender o que é a área de penumbra. Entenda que a área de penumbra é a área que pode ser salva com o seu tratamento. Imaginem que aqui você tem a tomografia de crânio e o que está vermelhinho, gente, é o que já morreu, digamos, já tem uma área de isquemia. E todo o tecido que está verde em volta, né, pintadinho de verde, é um tecido que está sob sofrimento, mas que ainda não morreu. Quanto mais tempo passa, mais neurônios são perdidos. O tecido vai morrendo mais, ou seja, a área vermelha ela vai se expandindo e a área verde vai se tornando pequena, até se tornar inexistente. Então, o que a gente chama de penumbra, gente, é essa área verde, tá? É justamente a área que você ainda pode salvar. Por isso que o AVC é uma corrida contra o tempo, tá? Se você não trata o AVC, quase 2 milhões de neurônios são perdidos por minuto dentro dessa área isquêmica. Isso não é, gente, tão certinho assim, certo? Tão delimitado. Isso aqui é só um esquema. Mas, o que é que a gente vê aqui? Esse paciente aqui, gente, ele pode chegar na emergência muito, muito grave, com o NIH, que é aquela escala, né, bem alto. Mas, quando você vê a tomografia, você vê só esse pontinho aqui pretinho, né, esquemiado, ou você não vê nada, você vê normal, tá? E aí, esse paciente é o bom para você tratar, porque é o paciente que você está vendo clinicamente que ele está ruim, mas a tomografia está ótima, tá? E isso é importante, gente, para a gente iniciar algum tipo de tratamento no AVC isquêmico, tá? Então, a área de penumbra, ela... Deixa eu voltar aqui viu? Que eu acho que passou. A área de penumbra, ela é, assim, é um conceito que vocês têm que entender, tá? E aí, gente, quando a gente fala em relação a esse tratamento, né, para salvar essa área de penumbra, a gente tem várias evidências de uma forma geral e algumas evidências para a fase aguda. Então, de uma forma geral, você prescrever aspirina nas primeiras 48 horas para prevenir que um paciente com AVC isquêmico tenha um outro evento. Você fazer a trombólise endovenosa com uma droga que a gente chama de RTPA, que é a alteplase, nas primeiras 4 horas e meia do início dos sintomas. Vocês fazem trombectomia nos quadros de oclusão proximal, ou seja, aqueles trombos entupindo ali vasos grandes, como carótida cerebral média. A craniectomia descompressiva para o edema maligno de cerebral média, ou seja, aqueles pacientes com, eu vou mostrar a vocês, mas com o cérebro bem inchado. E a internação na unidade de AVC. Então, essas estratégias, gente, elas são todas baseadas em guidelines, tá? E a unidade de AVC é um ambiente, gente, em que a gente vai poder assistir o paciente da melhor forma possível. Em Maceió, a gente tem 2, né, HGE, desde 2015, e Metropolitano mais recentemente. E a gente tem em Arapiraca algo que funciona como a unidade de AVC dentro do UTI, tá, gente? Então, unidades de AVC, elas podem também funcionar dentro do UTI. A unidade de AVC é uma área delimitada em que você tenha profissionais específicos para o cuidado do paciente com AVC. Ela não é igual à UTI, tá? Mas pode funcionar dentro de um UTI. E quando eu falo em AVC, eu sempre gosto de fazer esse paralelo, que o infarto, gente, o infarto miocárdio, né, ele nem sempre foi uma urgência também. Às vezes o paciente morria, né, de infarto e ninguém fazia nada. E a primeira descoberta para a mudança desse paradigma no infarto foi a descoberta dos desfibriladores, né, e a segunda, as unidades coronarianas. E, então, as unidades coronarianas, né, mudaram, tal qual a unidade de AVC vem mudando aí o desfecho dos pacientes com AVC, e a descoberta dos trombolíticos, tá, gente? Que são medicações que vão desentupir aquele vaso, que a partir disso foi criado o conceito que tempo é músculo. Então, quanto antes você tira o coágulo daquele vaso, mais você vai salvar músculo, no caso do IAM, né, e cérebro no caso do AVC. Mas a grande diferença entre o AVC e o infarto, gente, é que o AVC ele não dói.
Às vezes o paciente tá caladinho, né? Tá afásico, sem mexer um lado do corpo, impotente. E o infarto, gente, ele dói. Paciente sudoreico, paciente, né, ali precisando, pedindo ajuda realmente. Então, isso facilitou muito que o tratamento do infarto evoluísse rápido e o tratamento do AVC demorasse mais um pouco. Mas a gente tem o conceito de que tempo é cérebro. A cada minuto que a gente passa sem tratar, a gente está perdendo muito neurônio. E é por isso que a gente tem que imaginar, gente, aquela área de penumbra como se fosse uma floresta pegando fogo, tá? Você tem a área que já está pegando fogo e você tem toda aquela área ao redor, que é a área a ser salva. Se a gente não fizer alguma coisa, essa área vai se expandindo, tá? Então, imagine que a penumbra é isso aqui, é a floresta boa, que a gente quer salvar, né? E a área isquêmica é a área que já morreu. E para a gente ser ágil, a gente depende do pré-hospitalar, a gente depende de manter o paciente estável, gente. Então, por isso que quando a gente está tendo um paciente com AVC, seja o SAMU, seja alguém numa triagem, ABCD, né? Então, ABC, os sinais vitais, você reconhecer precocemente os sinais de AVC, você manter o paciente ventilando, né, adequadamente, você hidratar o paciente com soro fisiológico, fazer o HGT, fundamental, porque às vezes hipoglicemia, gente, confunde, e você pode achar que é um AVC e na verdade é uma hipoglicemia, e é isso aqui, ó, você pré-notificar o hospital que você vai mandar, até mesmo, gente, quando a gente fala no serviço privado, né, isso acontece muito, foi resgatado ali ou em casa, né, ou por uma ambulância privada, a gente notificar, ó, tá chegando um paciente assim assado. Isso facilita com que as equipes se organizem para receber esse paciente. E para vocês que podem ser que vão dar plantão em UPAs, né, no comecinho, quando vocês se formarem, nunca prescrevam antiagregante, gente, sem vocês fazerem uma tomografia de crânio. Nada de estar dando aspirina para o paciente que está com pressão de 220 por 100 e você acha que é algo cardiológico e dá um AS e, na verdade, ele pode estar tendo um AVC, porque você pode sangrar essa pessoa. Você pode estar diante de um AVC hemorrágico e piorar aquele AVC hemorrágico. E nada também de baixar muito a pressão desse paciente, porque aquele vaso ele já está em sofrimento. O sangue ele já está fluindo menos para aquela região. Se você abaixa essa pressão, você vai ter uma queda da perfusão cerebral. E é por isso que na suspeita de AVC a gente tolera pressões altas de 220 por 120, tá? A gente só vai abaixar quando a gente tiver certeza de que a tomografia ali está inocente, você vai trombolizar, né? Tá quase sem alteração, ou que é um AVC hemorrágico que você tem que baixar de forma bem rápida mesmo, tá? E no manejo hospitalar, a gente tem diversas coisas que a gente precisa fazer, mas uma das principais é a avaliação clínica, deve ser em menos de 10 minutos da chegada do paciente. Isso não acontece quase nunca, mas deveria, tá? Então, manter via aérea, né, monitorizar o paciente, já coletar exames de sangue. No entanto, gente, a gente não deixa de fazer nenhum tipo de tratamento, principalmente no AVC isquêmico, pela ausência de exame. O único exame que a gente precisa é a tomografia, tá? A história clínica deve ser dirigida rápida, mas detalhada. Perguntar como foi que aconteceu, que horas que aconteceu, a última hora que foi visto bem. No exame neurológico, a gente vai determinar Glasgow, se necessário, se o paciente está rebaixado, e NIH. O exame físico muito breve, né? Cardiológico, respiratório. E sempre que possível, a gente, acompanhado da tomografia de crânio, gente, a gente pede o exame de ângio, que é o exame para a gente ver se tem algum ponto de oclusão. Então, o exame de ângio, que não é aquele que eu mostrei lá, a angiografia, mas é a angio-TC. É um exame que permite ver se existe algum entupimento ali no polígono de Willis ou nos vasos do pescoço, tá? É importante ter raio-x. Doutora, desculpa. Sim. Na realidade de Maceió, das UPAs do HGL, existe uma disponibilidade de angio-TC? Sim. Ou não? No momento, sim. Por muitos anos a gente não teve, tá? A gente só tinha tomografia de crânio, mesmo quando começamos lá na unidade de AVC do HGE, mas recentemente a gente tem, não nas UPAs. As UPAs não têm tomografia, o paciente ele vai ser encaminhado de uma UPA para um hospital geral. Mas a gente tem angiotomografia no HGE e no metropolitano.
e angiotomografia regional da Mata, Alto Sertão, Arapiraca, né? Então a gente faz tomo com angiotomo já dentro do nosso protocolo. Mas, se você não tiver, ela não é necessária. A necessária é a tomografia simples, tá? Por quê, gente? A angiotomografia vai permitir que a gente veja onde é que está a oclusão, se ela for visível. Porque às vezes a oclusão, gente, é num pequeno vaso, não vai ser vista. Se a oclusão for num grande vaso, a gente pode proporcionar ao paciente, se tiver disponível, o tratamento que a gente chama de trombectomia mecânica, que eu vou mostrar a vocês. Mas, se você não tiver a trombectomia mecânica, você vai fazer só a trombólise, tá? No caso, deve ser isquêmico, claro, tá? Tô falando. Então, assim, absolutamente ela não é necessária se você não tiver. Você pode começar a tratar paciente com AVC só com tomo simples, certo? Sem contraste. E aí, gente, assim, eu gosto desse fluxograma, mas ele diz a mesma coisa que eu já falei para vocês. E a grande questão é se a gente, no caso do AVC isquêmico, né, na suspeita de AVC isquêmico, a gente vai estabelecer se o paciente tem mais ou menos, né, do que 4 horas e meia do início dos sintomas. Na grande parte dos casos, gente, exceto quando a gente fala em coisas de pesquisa, paciente que passou de 4 horas e meia, ele vai ser conservador. Ou ele poderia ir para a trombectomia. Se ele está dentro das primeiras 4 horas e meia do início dos sintomas, ele vai ser candidato, depois de analisar a imagem, as situações clínicas, né, as contraindicações clínicas, ele pode ser candidato ao RTPA, tá? Que é a droga que a gente faz para o tratamento do AVC isquêmico. Se ele tiver um sangramento ou for outro diagnóstico, a gente vai introduzir ele em protocolos específicos, ou de AVCH, ou do tratamento da neoplasia, etc. Então, assim, gente, a tomografia simples, ela é capaz de prever, né, se eu tenho ou não área de penumbra, se eu tenho tecido viável ou se eu já tenho isquemia grande. A angiotomografia, que é o exame contrastado, né, ela é capaz de me dizer se existe uma oclusão proximal. Mas isso aqui, gente, é uma tomografia simples de crânio, sem contraste, tá? Isso que vocês veem aqui, na verdade, é um trombo. Então, ele fica branquinho, tem sangue talhado, como a gente diz aqui, dentro da cerebral média. Então, a gente não precisa, até mesmo dessa forma, a gente, né, estimar que com certeza tem uma oclusão num grande vaso. Mas o ideal seria que a gente tivesse a angiotomografia, para que a gente possa ver toda essa árvore vascular, gente, e a gente vê onde é que está o entupimento, se o paciente tem uma boa rede de colaterais, que a gente chama, ou seja, como é que está esse polígono de Willis dele. Então, quanto mais exames a gente tiver, mais aquilo pode ajudar a gente a raciocinar. Mas muitas vezes isso atrapalha, tá? Porque isso vai deixando a pessoa com medo de tratar e perdendo tempo, gente, que é o que a gente não pode perder tempo. Então, a tomografia simples de crânio basta. E nessa tomografia simples de crânio, a gente vai avaliar o tecido que já isquemiou. Então, vocês veem aqui tomografias de crânio normais e aqui tomografias de crânio super alteradas, tá? Existe essa escala, que é a escala de Aspects, que de forma alguma, nos períodos de medicina que vocês estão, ela não é tão importante como o NIH, tá? Eu indico que vocês aprendam o NIH. Mas, a título de conhecimento, é uma escala que ela vai dar a nota 1 para cada região dessa aqui, que está descrita. Ínsula, lentiforme, caudado, M1, M2, M3, M4, M5, M6. E aí, gente, cápsula interna, desculpa, pulei. E aí ela vai somar 10, tá? Então, se o paciente tiver 10, ele está normal. Quanto mais ele vai perdendo ponto, né, aí o paciente vai estar alterado, como esse daqui, que tem virtualmente tudo, né, praticamente tudo alterado, tá? Então, a gente costuma tratar o paciente que tem uma tomografia boa, gente, acima de 7, né, 7, 8, 9, 10, tá? A angiotomografia, como eu disse, ela vai adicionar alguns dados pra gente, onde é que está o entupimento, se ele existir, né, dentro do crânio, nas artérias cervicais, se existe um aneurisma, etc. Tá? Mas a trombólise endovenosa ela pode ser feita com a tomo simples, desde que você tenha a suspeita de AVC isquêmico, você não pode ter nenhum tipo de sangramento, gente. E
você tem que iniciar essa medicação antes das 4h30 do início dos sintomas. Depois disso, a gente só faz em situações especiais, tá? E o tratamento também ele é aprovado nos pacientes adultos, criança, gestante, são todas situações, digamos assim, de exceção. Então, aqui é mostrando só mais uma vez a área de penumbra, né? Você tem um núcleozinho pequeno de infarto e toda essa área se salva. E quando você dá o trombolítico, você é capaz de salvar uma grande área e deixar só um pontinho ali de isquemia. Então, é esse o benefício do... Sim. Uma dúvida sobre o trombolítico. Estou em uma UPA, não sei, no interior, algo do tipo, só tem outro trombolítico, sei lá, Tecniplas. Funciona ou não? Porque, assim, toda vez que eu vou estudar AVC, só aparece alteplase, eu nunca vi citar... porque é a droga aprovada até então, tá? É a única droga aprovada até então pela nossa Anvisa. Então, assim, no Brasil, a gente usa a tenecteplase no AVC em situações ainda de pesquisa. Tem centros que usam, gente, que tem ela disponível, já usam, porque tem... Assim, a gente já tá cansado de saber que funciona, tá? Mas, assim, ela tá em teste ainda. Então, tudo que a gente aprova, para ser aprovado mesmo, passa pelas 4 fases de estudo. Então, a tenecteplase, ela tá sendo testada no AVC em vários cenários, gente, e funciona sim. Inclusive, é uma droga que, potencialmente, ela vai ser muito melhor que a alteplase, porque você dá ela em bolus e só, tá? E isso seria mais rápido, né? Ela é uma droga, acho que mais segura, mas ela ainda está em aprovação. Mas lembre, o paciente, você está na UPA, você vai fazer aquele manejo inicial, aí você vai mandar o paciente para outro hospital. Se no outro hospital, tomografia normal, condições clínicas do paciente normal, e você só tem tenecteplase, a gente costuma fazer, tá? Se só tiver isso, faz, porque já tem evidência suficiente, tá? Mas aprovada em bula é alteplase, tá? Alteplase. A gente está fazendo um estudo no Metropolitano, que a gente randomiza os pacientes para receberem tenecteplase também. Mas é estudo, tá bom, gente? Então, no AVC. Aí vocês têm outras comprovações para o infarto, né? Do uso. Não sei se eu respondi sua pergunta. Obrigada, professora, eu respondi. E aí, gente, isso tudo que a gente está falando, né, da pergunta da colega, é em relação, assim, às aprovações. Então, o alteplase, ele já foi aprovado desde 1995, no estudo NINDES, e desde então, assim, era com 3 horas, até 3 horas que a gente fazia, depois até 4h30. E são tratamentos, gente, que eles, comprovadamente, eles diminuem a mortalidade e a incapacidade do paciente. Só que quanto maior for o tempo que você demore para injetar, menor é esse benefício. E acima das 4h30, os riscos de você injetar essa droga, eles podem superar os benefícios, tá? Ou seja, o paciente pode ter mais risco de sangramento do que benefício de você, porventura, abrir um vaso, tá? Então, isso é importante. E é por isso que a gente tem essas metas, gente, de avaliação, né? De quanto tempo o médico deve avaliar, de quanto tempo a tomografia deve ser feita, o laudo, a infusão do trombolítico, idealmente na primeira hora, né? Então, essas metas são importantes para que esse paciente seja tratado de forma rápida. Esse número está desatualizado, gente, isso aqui é um pouco maior, mas a gente tem ainda um número muito baixo de trombólise endovenosa realizada no nosso país, justamente pelas condições dos serviços, né? Por muito tempo, Alagoas, por exemplo, não trombolizava quase ninguém. Eu fiz um estudo com os estudantes lá da UFAL, em que a gente traçou um perfil epidemiológico do ambulatório, e na época o meu ambulatório era o único de AVC. E a gente recebia um monte de paciente, né, no pós-AVC, e a gente encontrou um número de 2,6% só de pacientes trombolizados. É muito pouco. Isso mudou, né? Hoje em dia a gente tem um número excelente. Mas esses tratamentos todos, gente, eles são caros, né? E são tratamentos que eles precisam de comprovação e precisam de estrutura. Então, um deles aqui é a trombectomia mecânica, que é um tratamento em que a gente, vendo, né, uma região aqui de oclusão, né? Tem um coágulo aqui na tomografia simples, e aqui na angiotomografia a gente vê que o contraste não flui, gente. Ele flui para cá, ó.
mas ele para aqui. Então, nessa situação, a gente pode abrir esse vaso puxando esse coágulo de dentro do vaso através de um procedimento que a gente chama de trombectomia mecânica, tá? Então, a trombectomia mecânica, vejam vocês, aqui tá o vaso entupidinho, não tem sangue para cá, a gente puxa esse coágulo e o sangue volta a fluir. Então, é perfeito, né? Um procedimento muito interessante, assim, salvador, mas que a gente não tem disponível em todos os lugares, tá? Justamente, principalmente no contexto do SUS, tá, gente? Aqui, mais uma vez, né, o pré e o pós. E existem pacientes que, infelizmente, a gente vai tratar e eles vão evoluir de uma forma muito negativa. Então, vejam vocês aqui, né? Há um paciente praticamente aqui normal, mas a tomografia vai evoluir para uma área grande, né, de infarto extenso da cerebral média, e o paciente precisa fazer o que a gente chama de craniectomia descompressiva, que é retirar uma parte, né, do osso, às vezes coloca-se no subcutâneo do abdômen, às vezes joga fora e bota uma prótese depois de 3 meses, mas esse procedimento permite, gente, que o cérebro, digamos assim, respire, né, que todo aquele edema cerebral ele possa se resolver. E se a gente não tira o crânio, o paciente morre, né? Então, é considerado um tratamento salvador, apesar da maior parte dos pacientes como esse ficarem, né, cadeirantes, alguns afásicos, se for no hemisfério esquerdo, tá? A unidade de AVC a gente já falou, né? Uma área geográfica definida, com protocolos específicos. A gente tem recomendação de que todo paciente com AVC, gente, ele fique numa unidade de AVC, mas a gente não tem unidade de AVC leitos disponíveis para todo mundo no Brasil. Então, existe esse estímulo, né, de criação de unidades de AVC no Brasil afora. E nas unidades de AVC, é muito importante que exista o tratamento multidisciplinar, gente. Então, o médico sozinho faz a menor dos trabalhos, né? Existe uma equipe ali enorme, enfermagem, nutrição, fono, TO, que vai ajudar na reabilitação precoce desses pacientes, porque o AVC, quando não mata, ele deixa incapacidade. E apesar dessas terapias serem muito eficazes, gente, a gente ainda tem muita falha, né? E isso é o mais importante. Então, a gente entender, né, que é um trabalho de equipe. Aqui, só para concluir, gente, em 5 minutos, que a gente já se estendeu bastante, existem as atualizações disso tudo, né? Eu trouxe uma aula básica, assim, do que vocês têm que saber sobre AVC, né? Entender que o tratamento do AVC isquêmico é até 4 horas e meia do início dos sintomas, entender que a gente tem que agir rápido. Mas a gente tem atualizações como a telemedicina, que é o que a gente tem feito aqui em Alagoas, em que outros estados, né, Ribeirão, Ceará, Rio Grande do Sul, Teresina, né, eles fazem, cidades que fazem, né, o uso de telemedicina para diminuir essa distância entre os médicos e poder orientar, vamos supor, né, um time de neurologistas orienta um médico clínico que está num hospital menor, que tem uma tomografia de crânio e tem trombolítico, tá? Às vezes aquela pessoa não vai ter segurança de tratar o paciente, mas tem a segurança quando se conecta com um médico especialista que possa ajudar a fazer o ENAED, que possa ajudar a ver a tomografia de crânio e decifrar ali a história clínica do paciente, tá? É assim que a gente tem feito o Brasil afora. E existe também os conceitos, gente, de janela estendida, que é quando a gente usa outros tipos de exame de imagem para que a gente permita tratar mais pacientes, tá? Então, aqui primeiro eu estou colocando aqui o exemplo da telemedicina. Através de aplicativos móveis, gente, funciona tipo um WhatsApp, só que todo criptografado, né, com segurança de dados. A gente troca mensagens com o médico clínico, as enfermeiras nos ajudam muito, a gente ajuda na realização da escala do ENAET, vemos a tomografia de crânio junto, discutimos, né? Tem serviços que tem o radiologista também para ajudar e a gente indica a conduta, tá? Se vai tratar, se vai fazer trombolítico, se vai internar, etc. E a janela estendida, gente, a gente tenta colocar mais pacientes para serem tratados, além daquela janela de 4 horas e meia do início dos sintomas. Então, o tempo passa a ser uma medida relativa. Alguns serviços a gente tem as ressonâncias e a gente tem as imagens por perfusão. Explicando bem a grosso modo, gente, a gente vai ver
a área em que já aconteceu o infarto e a área que a gente tem para ser salva. Então, aqui a gente está vendo que tem esse núcleozinho de infarto nessa sequência. Mas a gente vê que tem uma área muito grande, digamos assim, ainda a ser salva. A área de penumbra é grande, então você poderia tratar esse paciente mesmo que depois da janela de 4 horas e meia. Ao contrário desse caso aqui, em que você já tem essa lesão grande, brancona aqui, gente, isso é uma ressonância, tá? Então, aqui a gente interpreta de outra forma. Isso que tá branco é a isquemia, não é sangue, tá? Que aqui é uma ressonância. E vocês veem que na perfusão, essa área é bem compatível, ou seja, esse tecido já morreu, não tem outras áreas para eu salvar. Então, esse paciente eu contraindicaria qualquer tipo de tratamento adicional. Outra forma da gente ver isso é só pela ressonância, sem ter essa imagem de perfusão, onde a gente vê a área de isquemia, nessa sequência que a gente chama de difusão, mas a gente não vê ela aparecendo em outra sequência que a gente chama de flare, que é uma sequência que vê cicatriz. Nessas situações, a gente também pode pegar um paciente com mais horas de início dos sintomas e decidir tratar. Lembrando, gente, isso são exceções, tá? Essas situações foram vistas em estudos, vários, diversos, ao longo dos anos, né? Então, não é para todo mundo, a gente tem que fazer o feijão com arroz muito bem feito para depois fazer as coisas que são exceções. Mesma coisa da trombectomia, gente, que normalmente a gente faz com até 8 horas do início dos sintomas. E esses estudos, eles provaram que a trombectomia, ela pode se estender em até, gente, casos de 24 horas, tá? Mas isso em situações específicas, o uso de imagem específica, avaliando muito bem esse paciente e a neuroimagem desse paciente. Então, para a gente concluir, o AVC é uma emergência médica que é tempo dependente. Vocês devem ter uma alta suspeição diagnóstica. Isso é a chave para o tratamento rápido e preciso. Lembrar que 20% desses déficits neurológicos, eles são os mímics, que a gente chama. São os simuladores de AVC ali. Mas que a trombólise, gente, a terapia de reperfusão, ela não deve ser adiada com você raciocinando se aquilo é uma crise epilética, se é uma hiponatremia, você vai fazer. A tomografia está inocente, o paciente não tem outras contraindicações, a gente faz o trombolito. Por quê? Porque é um tratamento benéfico, mas os fluxos hospitalares, pré-hospitalares, eles devem estar muito bem implementados. E o importante é a gente engajar a equipe dentro do hospital, né, essas equipes que se relacionam entre si, e propagar esse conhecimento, né? Inclusive o conhecimento da importância de uma equipe interdisciplinar, né? Capacitada no atendimento do AVC, que é aí o fundamental para a gente ter um sucesso no tratamento, tá? Eu deixo aqui alguns links úteis, esse QR Code que vai para alguns textos, algumas escalas que eu gosto de usar e que eu citei na aula. E, novamente, lembrando a vocês da nossa jornada, 10 e 11 de maio, com a sala específica só de AVC, outra sala toda de temas neurológicos, gente. A gente colocou um precinho que tá ótimo, né, para todos os profissionais e também para estudantes. E aguardo vocês lá, tá? Vai ser muito, muito bom.